Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Certa feita, aqui em Nova Lima, um homem percorria as ruas da cidade, trilhando o rotineiro caminho que o levava do mercado até o aconchego do lar, quando de repente ele se deparou com um buraco no muro que margeava a calçada. Embora ele já tivesse cruzado tal buraco inúmeras vezes, foi apenas naquele momento em que verdadeiramente o notou. Curioso, ele decidiu espreitar através dele para desvendar os mistérios que se ocultavam do outro lado do muro. E para sua surpresa, deparou-se com uma cena encantadora e bucólica. Algo bem simples, mas que na sua simplicidade o remeteu àquelas pinturas bastante comuns que adornavam os lares mais acolhedores. Uma visão que o transportou instantaneamente à sua infância. Parece a Rua da Vovó, lembrou ele, deixando a mente viajar no tempo para dias mais despreocupados da sua época de menino. Intrigado pela magia daquele lugar, ele subiu em uma caixa, ergueu-se na ponta dos pés, esticou o pescoço sobre o muro e contemplou aquela paisagem. Mais uma vez espantado, ele percebeu que, na verdade, tratava-se de uma cena extremamente familiar. Não é que era o bairro onde ele mesmo residia há tantos anos? Através do buraco do muro, avistou a esquina da sua rua, um pedacinho do boteco do Sr. João e até mesmo os velhos conhecidos, seu Zé e o seu Chico, imersos em uma partida de damas. Uma rivalidade que atravessava gerações, refletiu ele com um sorriso nostálgico. Um pouco mais à frente, na varanda de sua casa, trajando vermelho e branco, seu Manel, com o ouvido grudado em um radinho a pilha, vibrava com o gol recém-marcado pelo nosso Vila Nova. Com o coração aquecido e repleto de reflexões, o homem seguiu adiante, se perguntando como aquela cena cotidiana, quando observada com olhos mais atentos à sua poesia intrínseca, era capaz de irradiar tamanha beleza, mesmo após passar tanto tempo despercebida. No dia seguinte, como de costume, ele repetiu o trajeto. Estava ansioso para reviver aquele momento. Ao chegar próximo do buraco do muro, se apressou para espiar através dele novamente e, admirado, descobriu que a cena havia mudado. Na verdade, a cena era a mesma, mas alguns detalhes haviam mudado. A nova visão era igualmente bela, também repleta de poesia urbana. Foi então que ele compreendeu a essência daquele novo encanto que descobrira sem querer. O segredo estava na perspectiva, na capacidade de enxergar a beleza nos pequenos detalhes, na arte de compor quadros a partir da soma desses elementos singulares. Percebeu então que na correria frenética do cotidiano, muitas vezes nos esquecemos de buscar e valorizar a beleza que nos cerca. E que o buraco no muro não passava de uma metáfora, um convite para enxergar a vida com novos olhos, apreciando a magia que se esconde nos detalhes mais simples do nosso dia a dia.
Assim nasceu a nossa crônica do programa de hoje, inspirada por um acontecimento que nos foi narrado pelo nosso ilustre entrevistado. Trata-se de mais um grande novalimense. Ele é engenheiro civil e geotécnico, com 54 anos de exercício da profissão. Foi professor na disciplina Construção em 1979. Vice-diretor do Colégio Estadual Augusto Lima em 1967, aos 20 anos de idade. Foi chefe do Departamento de Propriedades da Mineração Morro Velho, de 1981 a 1984. Engenheiro e consultor técnico na mineração Morro Velho desde 1981. Consultor técnico da Prefeitura de Nova Lima em diversos mandatos desde 1981. Coordenador do primeiro estudo do Plano Diretor de Nova Lima em 1990. E autor de nada menos de 4 livros sobre as curiosidades, particularidades e encantos do município e de seus habitantes, e 2 autobiografias. Bem, nós estamos aqui então hoje recebendo, e é com muito prazer que nós o fazemos, a visita do nosso Dr. Elcio Aloísio Barbosa. Dr. Elcio até dispensa a apresentação, mas nós já fizemos, evidentemente, né? E agora nós vamos conhecer mais um pouco do Dr. Elcio. Dr. Elcio, nós temos aqui informações de que o senhor é um autor de vários livros. Eu gostaria que o senhor nos apresentasse, dentro daquilo que o senhor entende necessário, cada um dos seus livros. A palavra é sua. Inicialmente, muito agradecido pelo convite. Eu sou assíduo acompanhante do programa, né? Há quase um ano, a gente falava há pouco. E com alegria eu começo a falar que depois que eu me aposentei e após ter passado muito tempo reunindo informações no âmbito de tudo aquilo que eu vivi até aqui, né? Eu consegui e venho conseguindo gerar alguns registros que eu acho bem interessantes e tem algumas pessoas que têm gostado. E o primeiro livro que eu publiquei foi há cerca de 5 anos, ou um pouco mais, foi o Recordações, Meu Tempo na Morro Velho, né? Esse livro, aliás, é o que eu tenho o maior apreço por ele. Ele relata casos, sobretudo de todo o período em que eu trabalhei na mineração, né? Eu trabalhei quase 40 anos na mineração, entre Anglo Gold e antes a Morro Velho. E aqui são casos que durante esse percurso eu consegui recordar e gravar. Então tem casos muito interessantes e eu tenho uma história muito grande com ele, que eu vou deixar isso para os meus descendentes, né? E para todo mundo que viveu comigo experiências semelhantes. E para o museu do programa Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Ah, ok, sem dúvida. Mas é um livro basicamente quase que bibliográfico, né? Ele relata os casos e deixa uma marca, sobretudo, da enorme transformação que ocorreu desde o início de onde eu comecei a reunir esses casos, que foi lá por volta de 1970, 71. E na mesma linha, por sinal também é o último que eu escrevi, Por Onde Andei, onde eu relato também as experiências que eu tive ao longo da minha vida profissional, as pessoas com quem eu relacionei. Basicamente, segue mais ou menos a linha do outro, mas contando experiências mais atuais, né? Por Onde Andei, então, é uma memória de experiências próprias. Eu tive uma vida voltada para os trabalhos da empresa de mineração, um segmento muito grande praticando futebol aqui no Clube das Quintas. Fui professor do Colégio Estadual, enfim, todas essas facetas onde eu pude atuar, eu reuni nesse Por Onde Andei. Muito bom. E os demais, né, as demais publicações foram questões ligadas à cidade de Nova Lima. Então esse eu acho que teve mais penetração e um deles foi esse que fala dos regos de Nova Lima. Por que eu resolvi colocar isso no papel? Porque a parte dos regos d'água em Nova Lima é um patrimônio muito próprio dessa cidade, né? Que ela conseguiu desde o passado para funcionar a mineração no limiar do século XIX para XX,
todas as máquinas da empresa eram tocadas à base necessitavam do suprimento de água. E nesse livro eu consegui ainda, eu vivi esse tempo ainda, consegui viver parte desse tempo, e com todas as informações que eu consegui reunir, eu coloquei nesse livro. Eu acho que é um legado para as gerações futuras conhecerem um pouco de como é que esse negócio funcionou na cidade. E eu iria justamente interrompê-lo, pedindo para o senhor entrar muito mais nesse livro, porque pela primeira vez no nosso programa, doutor Elcio, nós iremos fazer com o senhor mais 2 programas. Um será sobre os reigos de Nova Lima, passando também pelo Bicane. Logo depois eu falarei sobre o outro. Não, excelente. Eu acho que de fato a parte dos reigos ele rende muita história interessante que o pessoal vai gostar. E nem toda cidade tem a história e os regos que nós temos aqui em Nova Lima. Isso é um patrimônio nosso, né? Justamente. Uma outra história também que eu acho que eu particularmente eu tive o privilégio de ter a oportunidade de reunir informações bem privilegiadas, até pela passagem extensa que eu tive, foi junto ao Clube das Quintas. Né? Eu comecei a frequentar o Clube das Quintas, ainda rapazinho, meninote, no início da década de 1960, e de lá para cá eu trilhei vários segmentos do clube, e nesse caminho todo até aqui foi possível reunir informações e com isso deixar também um legado de registros a respeito do clube, que detém uma história também muito interessante, né? O clube faz parte do patrimônio da cidade e é bom anotar também o fato de que ele basicamente, segundo os registros que eu cheguei a consultar, ele pode ser classificado os primeiros clubes sociais do Brasil. Eu acho que tem coisa parecida só no Rio de Janeiro, e olhe lá se o nosso não é mais antigo. Então tá aí também uma outra... Esse também é um outro livro que nós voltaremos num programa. Na sequência, eu gostaria de citar também esse livro, Projeto Cuiabá Raposa, um livro também que eu tive um prazer muito grande. Esse não é obra exclusiva minha, esse aqui eu fui um coautor, juntamente com um grupo de engenheiros que trabalharam nesse projeto. Foi o grande projeto de redenção dos últimos tempos da empresa, né, da mineração Morro Velho, e depois Anglo Gold Ashanti. Esse livro foi basicamente titulado pelo colega Armando Gui Brito de Castro, né, com muita maestria, e é um legado muito importante para todos aqueles que se interessarem não só pela mineração, para a história da mineração aqui em Nova Lima, como, sobretudo, da história da Morro Velho, né? Então esse também é um livro que me deu muita satisfação de ter participado. E o último deles, esse bem mais recente, ele tem sido, inclusive, capítulos dele têm sido reproduzidos aí na internet, né? As pessoas têm visto. É um livro que eu escrevi buscando documentar uma série de contatos que eu tive orgulho de ter, e aqui eu consegui reunir 80 personagens de Nova Lima, todos eles com os quais eu tive um vínculo qualquer, seja no trabalho, seja na parte social, enfim. Então esse é o último deles, e o título eu acho que é muito sugestivo, né? Que além do ouro que a gente vê intimamente ligado à história da cidade, a tudo da cidade, a gente às vezes esquece que existe um outro valor tão grande quanto esse ouro aí, que são as pessoas que aqui moravam e moram e que têm deixado tanta história bonita na vida da cidade. Muito bem, doutor Elcio. Então, parabéns. Esses são os 5, 6 livros que eu tive a felicidade de gerar até aqui. Tá bom. Muito bem, doutor Elcio. Então, ultrapassado esse momento muito gostoso, né, que o senhor nos apresentou cada uma das suas obras, nós vamos agora voltar. O nosso programa chama-se Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã, né? Vamos voltar um pouquinho no passado de Nova Lima? O que o senhor tem para mostrar sobre Nova Lima de ontem?
Muito interessante essa abordagem que você faz, porque de fato existem símbolos da minha Nova Lima de infância e dos meus contemporâneos, né, aqui em Nova Lima. A gente sempre destaca alguns símbolos desse tempo, e um deles é o apito da Morro Velho, né? Toda a nossa geração e o pessoal que viveu nos anos 50, 60, hão de lembrar esse apito, que era um chamamento da empresa para determinados horários de troca de turno de trabalho. E com esse som característico, a cidade toda se balizava em termos, as escolas, né, o comércio, enfim, todos tinha essa orientação do tempo. E até hoje, a gente, por um momento, a gente fica esperando aquele som que embalou tantas tardes e dias de nossas vidas, né? Muita gente vai recordar disso e certamente com uma lembrança muito, muito carinhosa, né? E quem sabe, como o senhor disse aí, quem sabe a gente consegue reviver, quem sabe esse apito volta a marcar o tempo aqui em Nova Lima. Nada é impossível. Seria um né? resgate muito interessante. Foi ontem, quem sabe pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Sem dúvida. Além do apito da Morro Velho também, eu queria fazer esse chamamento para as pessoas, né, dessa geração passada, que também hão de se lembrar dos chafarizes. Né? Os chafarizes povoaram pontos estratégicos da cidade num tempo que o abastecimento d'água era muito precário. Depois veio uma série de coisas, a prefeitura desenvolveu e conseguiu dotar um sistema de águas através de poços artesianos. Mais tarde veio a Copasa, né, que abraçou essa questão, mas no passado a empresa, a Morro Velho, ela tinha que se desdobrar através da sua estação de tratamento da Macena, que era conhecido como Macena. Ela tinha que se desdobrar para auxiliar as famílias, então ela mandou construir locais estratégicos, uma série de chafariz, né? Até hoje as pessoas... Vamos lembrar alguns, doutor? Vamos lembrar, sim. Que estão aí em funcionamento até hoje. Eu te diria que o único que eu saberia te dizer com segurança que ele ainda está funcionando, ele está em frente à portaria do Centro de Educação Ambiental do Rego dos Carrapatos. Aqui nos Cristais. Sim. Que até o pessoal usa ali para lavar carro, aquele negócio todo, né? Mas aquele está deformado. Ele não tem a característica física do antigo. A água é a mesma, o local é o mesmo, mas ele foi deformado. Né? Perfeito. Então, perfeito. Eu consegui reproduzir, felizmente, baseado nesse modelo que eu citei aqui, esse chafariz numa pequena maquete também. Então todos eram naquele mesmo estilo? Todos eram naquele estilo. Tá. Não, o que eu conheço mais dois aqui, pelo menos. Não, hoje tem uns azulejados e tal, mas estão deformados. O meu sonho seria reproduzir pelo menos alguns deles naquele modelo, como resgate daquela memória que povoa as nossas infâncias e as nossas juventudes, né? Quem sabe, né? Porque, veja, nós encontramos esses chafarizes em Sabará, nós os encontramos em Ouro Preto, nós os encontramos em Tiradentes, né? Em Nova Lima, como uma cidade de 300 e poucos anos, merece. Sem dúvida. Quem sabe que os nossos governantes, né, tenham atenção para isso. E outro detalhe interessante é que o acionador da água, ela tinha uma canopla, você acionava e depois ele voltava automaticamente, igual a maneira dos dispositivos mais modernos, né? E isso nós estamos falando de alguma coisa lá em 1940, 1950. Então é outra memória nostálgica de Nova Lima que está muito gravada nas pessoas aí com mais de 50 anos. E o último? E por último, eu acho que não poderíamos deixar de citar um tema que a gente tem abraçado, inclusive ultimamente, na direção de tentar retomar uma relíquia que nós temos aqui na cidade, que é o cemitério dos ingleses, o cemitério anglicano. Esse cemitério foi judiado, né, durante muito tempo por dois fatores que fizeram com que ele fosse totalmente abandonado. Ele começou em 1844 e o último sepultamento lá ocorreu em 2009. Quer dizer, de 2009 até aqui, ou bem antes até 2009, ele foi, de certa forma, ele foi sucateado, ele foi abandonado. E com isso houve muito vandalismo, aliado a um outro fato também que prejudicou muito,
que ocorreram acomodações na parte da mina velha, que transmitiu também alguns estragos na superfície do cemitério. É um lugar muito bonito, ele tem uma relíquia de túmulos muito bem elaborados, né? E ele precisa de ser resgatado. E será? Hein? E será? Pois é, nós, inclusive, o Dr. Juarez tem, junto conosco, né, e uma série de outras pessoas, nós temos nos mobilizado ultimamente, a Prefeitura de Nova Lima, a própria Anglo Gold tem dado sinais, né, de aderência a esse processo, e a gente acha que nós vamos chegar lá. Eu gostaria de fazer alguns registros de informações a respeito, né? Primeiro que ele é tido também como um dos cemitérios, pelas minhas pesquisas, ele é talvez o terceiro cemitério do Brasil. Né? Então ele tem um valor histórico fenomenal. Ele é de 1844. Eu só consegui informação de um cemitério mais antigo, o de Salvador, na Bahia, e o de Gongo Soco. Que é aqui pertinho, né? Que é, em Santa Bárbara, né? E outra informação também interessante é que lá existem 335 sepulturas. E dessas 335 sepulturas, 1/3 delas são de crianças. No registro da stillborn, né? Nascido morto, né? Não só de nascido morto, mas de crianças até 9, 10 anos, que é uma percentagem muito elevada. Claro que isso está diretamente ligada à época em que ele foi construído, a medicina não era tão desenvolvida, né? E um outro detalhe também interessante é que existia uma capela velório num patamar abaixo do cemitério, e essa capela velório está dentro dos planos, né, desses sonhadores que somos nós. E será ou está sendo apresentada também agora para as pessoas do Nova Lima conhecerem. Uma maquete. A maquete que o senhor fez. Inclusive essa maquete, né, ela tem um detalhe muito interessante, que essa capela velório, que nós conseguimos resgatar o projeto dela, o projeto que foi assinado pelo Jorge Chalmers, né, uma relíquia inclusive, que tinha a assinatura do famoso Jorge Chalmers. E o cemitério tem outra característica também muito interessante, que quem não conhece há de visitar e verificar, deve ser uma questão até singular, porque a capela velório está num patamar e o cemitério está num patamar bem acima. Então o caminho de percurso para você vencer esse desnível, que é muito íngreme, ele requer, e lá existe isso, uma série de pontos de apoio ao longo do caminho para você pousar o caixão e dar um fôlego para as pessoas que estão carregando, levando o féretro. Então a história é essa, existem algumas publicações a respeito, inclusive uma delas do Dr. Ricardo, sim, né? Que inclusive está no nosso site, ele nos forneceu um exemplar, né? Que está digitalizado e poderá ser acessado por qualquer pessoa que visitar o nosso site. Excelente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Ele publicou inicialmente no livro do IGARV, né? Isso. Instituto História Geográfica do Alto E tem outro detalhe também, esse projeto, o doutor Ricardo me passou uma cópia do projeto assinado pelo Mr. Chalmers sobre a capela. Exatamente, isso é uma senhora relíquia. Então, no fundo, não só pelo valor histórico, né, cultural desse cemitério, né, a relíquia histórica, como também a necessidade desse resgate se faz, porque ele pode perfeitamente se tornar acessoriamente num ponto turístico. Sem dúvida. Né? Assim como tem vários cemitérios. Argentina, por exemplo. Né? E essa é a nossa meta, esse é o nosso sonho, vamos dizer, né? E quem sabe a gente consiga chegar lá. E vamos para encerrar essa parte do nosso programa, vamos citar uma frase, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha juntos é realidade. E nós estamos hoje sonhando juntos. Caminhando. Vamos caminhar para a realidade. E só um detalhe para complementar aqui, os restos mortais das 2 viúvas do Mr. Chalmers estão sepultados aqui no nosso cemitério dos ingleses. Exatamente. Não? Eu queria, complementando, fazer só uma citação, que o último sepultamento que ocorreu nesse cemitério, em 2009, foi do senhor Thomas Carsalade Rossi, que foi meu colega de trabalho durante uns tempos na Morro Velho, e é pai do escritor Rossi. Que eu estou, inclusive, exatamente, lendo o resto do livro que ele me presenteou. Coincidência. É isso aí. Doutor Elcio, eu sei
porque eu conheço, eu recebi um convite seu e fui lá em Honório Bicalho conhecer o seu museu. Conte para os nossos espectadores como que surgiu essa ideia do senhor e o que o senhor tem lá. Destaque algumas peças. De fato, eu comecei, o museu é muito audacioso o título, né? Mas vamos embarcar nessa. Eu comecei porque eu sempre fui um ajuntador de coisas, né? E chegou um determinado momento que eu achei que era a hora de expor alguns objetos que eu achava interessante. E com isso eu tinha já bastante coisa, o local foi sendo enriquecido pelas pessoas até que viram e acabaram participando junto comigo, né? Lá acabou sendo um depositário de objetos que chamam a nossa lembrança de tempos passados. Eu tenho um setor de fotografias de família, dos meus antepassados, mas sobretudo peças de utilização não só na parte doméstica como na indústria e assim por diante. Então eu tenho 3 setores lá que são bem distintos. Eu tenho uma área que eu tenho as relíquias dos meus tempos de estudante, né? Como estudante de engenharia, lá você vai achar régua de cálculo, você vai achar régua T, prancheta de desenho, hoje nem se fala em fazer desenho à mão livre, né? Enfim, passaram a ter o seu valor porque tem a história por trás daquilo. Além disso, tem as peças de máquinas de costura, eu tenho um cinturão de escravo também que eu dou muito valor, um cinturão de ferro, é uma relíquia, né, que me foi doada. E de uns tempos para cá, eu tenho desenvolvido um outro lado também que tem atraído muito as crianças dos primeiros anos escolares, que eu tô conseguindo sintetizar em painéis fotográficos informações muito interessantes a respeito de história de Nova Lima, história do estado de Minas Gerais, né, como que os governos, de um modo geral, do país, como tudo isso se sucedeu desde os primórdios do descobrimento até aqui, e isso tem sido bem aceito por parte daquele pessoal que visita, que, sem falsa modéstia, não é fácil de você encontrar em outros lugares, até nas escolas eu acho que não deve ter. Então me dá muita satisfação, e quando eu recebo pessoas como o Dr. Juarez aqui já esteve lá e gostou, eu fico verdadeiramente envaidecido. E agora, já caminhando para o nosso final, nós começamos o nosso programa, Dr. Elcio, com uma crônica sobre um buraco, né? Inspirada numa fala do senhor, num buraco que o senhor encontrou numa das suas caminhadas. Conte pra gente um pouco sobre isso. Foi uma vista que eu consegui obter e me chamou muita atenção a partir de uma caminhada que eu faço diariamente no Rio Grande. E ela para mim, me despertou um significado que eu achei assim fantástico. Imediatamente me ocorreu, essa vista, ela só pode ter uma legenda: de um buraco emerge uma cidade. Olha a analogia. Nova Lima, ela apareceu a partir do buraco da Mina Velha, onde começaram a lavrar ali o ouro, e a partir daquele buraco a cidade foi crescendo, atingiu os cristais, atingiu o Mingu, etc, etc. Então a cidade emergiu a partir do buraco. E aquele buraco me fez vir à mente essa analogia, né? Então, 2 coisas. Eu acho que com essa história desse buraco aí, primeiro, eu sugiro que as pessoas que caminham no Rio tentem identificar o buraco que me deu essa ideia. E segundo, por que não você também, né, ou quem está assistindo nosso programa, também pode tirar uma outra interpretação desse panorama que a gente está mostrando aqui, né? Muito sugestivo. Pelo buraco se vê uma das nossas igrejas, e eu da minha casa também eu vejo essa mesma igreja. São ângulos diferentes, mas é uma mesma imagem que tanto falta hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. As pessoas estão se afastando desse ser maravilhoso e superior que nós temos. Que essas pessoas encontrem através do buraco essa igreja, encontrem também esse ser que está precisando retornar ou precisando ser redescoberto por algumas pessoas
ou a maioria das pessoas. Eu redescobri-lo. Tenho certeza que o senhor também. Concordo plenamente. Né? Então vamos lá. Doutor Elcio, muito obrigado. Foi um bate-papo fenomenal. E ele terá sequência, como nós já dissemos ainda há pouco. Muito obrigado. Ok, conte comigo. Chegamos agora ao final desse primeiro da série de 3 programas que nós teremos com o Dr. Elcio Aloísio Barbosa. O próximo programa, no mês que vem, nós iremos falar sobre os regos de Nova Lima, com uma passagem toda especial por esse símbolo que nós temos, que é o bicame. Então quero convidar a todos para, no mês que vem, continuarem seguindo essa série. Vamos lá?